Olá, quem fala aqui é Terry Ferreira e depois de várias perguntas relacionadas à situação do Covid, à situação econômica dos trabalhadores no Canadá, eu decidi procurar um profissional, né, recomendado para a área de contabilidade que pode nos dar dicas em relação a isso. Então, hoje eu estou falando com o Edgar Moura. Edgar, boa tarde. Boa tarde, Terry. Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. É muito interessante a gente estar podendo tirar dúvida das pessoas, porque esse é um assunto que está em voga agora, todo mundo querendo saber acerca disso. E para quem não conhece, meu nome é Edgar, da MB Tech Solution, e estou à disposição aí para responder as suas perguntas, Terry. Então, Edgar, vamos começar por o que o governo tem feito. O Covid está aí, nós sabemos que, infelizmente, está parando muitas pessoas estão sendo, né, o home office, como nós estamos. O que o governo tem feito? O que tem colocado à disposição das pessoas, para poder ajudar os indivíduos e as famílias canadenses? Então, o governo tem lançado uma série de medidas. No dia 18 de março, ele lançou um plano de resposta econômica ao Covid-19 e, além de business, no que tange a família, ele está lançando uma série de benefícios para dar suporte financeiro à família, seja com o incremento do Canada Child Benefit, do valor de $300 pelo governo federal, mais $200 da província, no caso de Ontário, totalizando o valor de $500 que ele vai pagar agora em maio. Ele também está fazendo um pagamento especial do GST Tax Credit, que vai ser aproximadamente $400 para quem é solteiro e $600 para quem é casado. Ele fez a prorrogação, a alteração dos prazos de retorno. Ele tem alguns benefícios e um novo benefício emergencial para quem está desempregado, para quem está doente, para quem está em quarentena, benefício para quem tem morte. Estão oferecendo benefício para todo mundo. Exatamente, para estudante. Então, o governo fez um pacote bem amplo para poder que todas as pessoas fossem contempladas nesse momento difícil que a gente está passando. E o que é o Employment Insurance? Explica para a gente que às vezes é acostumado com as coisas do Brasil, né? Vamos pôr assim. O que é o Employment Insurance? Então, o Employment Insurance é um programa do governo que ele fornece suporte temporário de renda aos trabalhadores que perderam o emprego ou aos trabalhadores que pararam de trabalhar para se qualificar ou os trabalhadores que pararam de trabalhar devido a alguns eventos específicos, como doença, gravidez, cuidar dos filhos recém-nascidos ou adotados, ou cuidar de pessoas da família, ou até pessoas que estejam gravemente doentes. Então, todas essas pessoas, elas se qualificam, tendo a elegibilidade, os critérios, elas podem requerer o Employment Insurance. E o que é? Existe alguma regra assim, de número de horas, alguma coisa assim? Ou é geral a questão do Employment Insurance? Não, existe uma regra. Para você se qualificar, primeiramente é necessário você trabalhar com o que o governo chama de insurable hours. Ou seja, basicamente, é você trabalhar como employee. Basicamente isso. Você tem ali o horário, que você ser reportado, mas isso não exclui o caso do self-employed. O self-employed também pode contribuir para o UI, para, nesse momento de dificuldade, ele ser elegível. Mas, basicamente, é para a pessoa que trabalha como employee, para a pessoa que perdeu o emprego, agora está desempregado, mas ela não deu motivo a essa perda de emprego, não foi culpa da pessoa. Uhum. A pessoa que está sem remuneração ou sem trabalho pelo menos 7 dias consecutivos nas últimas 52 semanas, ou seja, um ano para trás, né? E também a pessoa que trabalhou pelo menos 700 horas nas últimas 52 semanas. Então, essa é a hora mínima. Esse é um valor que ele varia de região para região, dependendo província, do desemprego, província para província. Mas, normalmente, é 700 horas, mas dependendo do desemprego, de como vai ficar, esse valor ele vai de 420, que é o mínimo, a 700 horas. Mas a gente orienta para a pessoa poder fazer o cálculo, 700 horas. Ah, não, eu estou numa região aqui que o desemprego é alto, aí tem que ver na região qual é o
o mínimo de Tem horas uma para tabelinha aí de matemática que tem que ser feita. isso, exatamente. E E também agora, a pessoa, só para complementar, desculpa, Tero, a pessoa tem que também estar procurando emprego e ela tem que estar disposta a trabalhar. quer dizer que ela não pode só aplicar e falar assim, eu vou ficar vivendo disso por um tempo e dar certo. Não, de forma nenhuma. Ok. E aí eu estou vendo, tento ver pelo menos todos os dias alguma atualização, principalmente do primeiro-ministro Trudeau, falando de benefícios que eles estão mudando, soltando, e saiu agora, né, eles mudaram até de nome, inclusive, é o Canada Emergency Response Benefit. Então, a pergunta é, o que é o que eles chamam de CERB, né, agora, e é a mesma coisa do Employment Insurance, é outra coisa, porque isso confunde. Não, é um outro benefício e, inclusive, você não pode aplicar para os dois. Se você aplicar para o UI, você não pode aplicar para o CERB. Se você aplicar para o CERB, você não pode aplicar para o UI. O governo deixa bem claro para você aplicar ou para um ou para outro. Você não pode aplicar para ambos. O CERB, como você disse, é um programa emergencial que fornece suporte temporário à pessoa que perdeu o emprego, está em quarentena, ou não pode trabalhar porque as crianças estão em casa, as escolas fechadas. Tem uma série de situações que o governo colocou para a pessoa estar recebendo esse benefício, que, segundo o governo, ele é de 2 meses, na verdade, 4 meses, o governo fala 16 semanas, e é um valor de $500 por semana. Aí as pessoas têm falado $2.000 por mês. Sim, considerando o mês de 4 semanas, mas a gente sabe que é um pouco diferente, mas seria isso, o valor de $500 por semana por até 16 semanas. E a pergunta que a gente mais recebeu, provavelmente, nos últimos dias de nossos clientes que estão aqui no Canadá, é o temporary workers, pessoas que estão com direito de trabalhar. Eles podem aplicar para o EI ou para o Canada Emergency Response Benefit, CERB, ou não? Podem aplicar? Sim, pode aplicar, porque esses benefícios que estão sendo colocados, ele não é para o canadense, ele é o que a gente pode chamar de canadiano. Ele é para isso. Ele é para todos que trabalham no Canadá, têm as suas obrigações fiscais no Canadá e são residentes no Canadá. Na verdade, inclusive, além disso, para você fazer jus ao CERB, você tem alguns requisitos, que é residir no Canadá, isso é meio óbvio, né? Tem que ter 15 anos ou mais e você tem que ter deixado de receber alguma renda ou deixado de trabalhar pelo motivo do Covid-19. Esse é então, só por isso. É um benefício emergencial pela situação de pandemia que a gente está. Os seus filhos estão em casa porque a escola fechou, então você não pode trabalhar por causa dos seus filhos. Então, é por causa do Covid-19, que a escola fechou, então é uma consequência. Então, tudo por causa do Covid-19. E o governo fala, você não pode ter aplicado para o UI. Como eu falei anteriormente, ou é um benefício ou é outro. Você não recebe os dois. E o último tópico que eu queria colocar, que o governo deixou bem claro, isso a gente consegue depois excluir ou incluir algumas pessoas nessa regra, é que você tem que ter ganho no mínimo $5.000 nos últimos 12 meses ou no ano de 2019. Seja a renda. Você tem que ter o mínimo de uma renda. Não é uma pessoa que chegou aqui, não teve renda nenhuma e já quer pedir. Não, exatamente. Isso a gente consegue eliminar algumas pessoas da elegibilidade desse benefício. Então, o mínimo de $5.000, mas seja a renda como Employment Income, Self-Employment Income, tanto faz. Inclusive, algum benefício que recebeu, o UI, recebeu o UI no ano passado, beleza, essa renda do UI considera esses $5.000 para ele fazer jus a receber esse benefício agora. É um bom ponto, porque as pessoas às vezes acham, não, eu estou com work permit, eu acabei de começar a trabalhar, tem às vezes, sei lá, uma semana e eu já quero pedir e não teve essa renda de $5.000. Infelizmente, segundo as regras que o governo deixou claro, essa pessoa não se qualifica para receber o CERB. É porque eles querem, na verdade, também ajudar quem está contribuindo com a economia do país. Né? Não é uma coisa assim... Eu até ouvi que o Trudeau falou muito severo, se você quer abusar, quer usar isso de má fé, não use, porque vai ter consequências graves. O governo, até o ministro de Finanças, ele deu uma entrevista hoje às 2 horas,
E ele falou exatamente isso. Segundo a orientação do primeiro-ministro, a nossa ideia é liberar o dinheiro e depois perguntar se foi liberado correto. Então, a ideia agora é botar o dinheiro na mão das pessoas. Uhum. E como o conceito canadense, tanto que o imposto de renda canadense assim, ele parte do princípio que as pessoas estão falando a verdade. Então, o governo está no mesmo princípio desse novo benefício, que as pessoas vão solicitar sendo elegíveis, continuando falando a verdade. Mas eles vão depois verificar se a pessoa deveria receber ou não. Se a pessoa solicitou não sendo elegível para isso, além de devolver, vai ser penalizado. Aí o negócio vai ficar sério, né? Sim. Agora, uma pergunta também que você deve ter ouvido já falar, a gente também tem recebido várias pessoas mandando mensagem. A pessoa está ilegal, né? Ou melhor, irregular, que é um termo que a gente deve usar. Sem status, né? Sem status. Mudaram essa terminologia no passado, que é irregular, porque ilegal é um termo pejorativo. Então, quem está irregular, sem status no Canadá, e às vezes tem uma companhia, ou paga o imposto, ou está aqui, né? Ela pode aplicar para o CERB ou para o EI? Como funciona isso? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do UI. Tricky question. Isso, é. O UI, ele é um imposto para quem trabalha. Então, partindo do princípio que uma pessoa ela não tem status, parte do princípio que ela não pode trabalhar. Partindo do princípio que ela não pode trabalhar, parte do princípio que ela não pode, ela não se qualifica para o UI. Então, em relação ao UI, a gente tem que fazer essa causa e consequência. Então, como ela não pode trabalhar, ela não se qualifica para o UI. Mas, como eu falei na sua pergunta anterior, self-employed também pode se qualificar para UI. Porque há uma diferenciação do status imigratório da pessoa e o status fiscal. Entendeu? A gente está falando do status fiscal. Entendeu? A gente não está verificando se a pessoa é irregular, se tem visto de trabalho, se tem ou se não tem. Fiscalmente, ela tem ou SIN number ou ITN, faz os recolhimentos normais. E no caso, se ela for self-employed, ela contribui espontaneamente para o UI, ela se qualifica, mesmo sendo não residente, mesmo estando nessa situação diferenciada. Agora, indo para o CERB, é o mesmo critério da questão de status imigratório e fiscal. Nós não estamos fazendo apologia à questão de trabalhar ilegal, nós estamos realmente na área de fiscal, deixa bem claro. Exatamente. Né? Então, fiscalmente falando, se ela fez as contribuições dela ou com o SIN number ou com o ITN, que é o Individual Tax Number, contribui direitinho, segundo as regras do governo, não tem nenhum impedimento para ela fazer jus e receber o CERB. Nenhum. Até porque tem uma polêmica, uma coisa que você falou agora, é que fala resident worker in Canada. Não fala citizen, não fala permanent resident. Né? Exatamente. Interessante. Então a pessoa pode qualificar mesmo, né, estando sem status e não podendo trabalhar. É algo interessante. Eu creio que você vai ter muitos e-mails depois desse vídeo sobre isso. Outra questão, o EI, né, a pessoa mandou essa pergunta para mim, então eu quero passar para você, que você é expert. É uma dívida? Você tem que pagar ela depois? Porque até onde eu sei, ela é descontada do pagamento. Como funciona isso? Não, o EI ele funciona fazendo um depara lá com a legislação brasileira com seguro-desemprego, ou seguro maternidade, ou seguro doença. Então não é uma dívida. Essa é uma contribuição que o governo está te dando, mas para você fazer jus a essa contribuição, conforme nós vimos anteriormente na elegibilidade, você tem que ter contribuído pelo menos durante as 52 semanas anteriores. Para você fazer, você tem que ter trabalhado e contribuído. Então, você só vai estar recebendo agora um momento temporário, uma renda temporária por um tempo definido por esse momento de dificuldade. Então, não é uma dívida. Após esse período, você não tem que repagar nada para o governo. Muito bem. E quem trabalha self-employed, por exemplo, a pessoa self-employed e trabalha por conta própria e ela tem o horário de trabalho, o rendimento reduzido, ela pode aplicar para o CERB? Sim, ela pode aplicar para o CERB, porque a ideia do CERB é essa. É a pessoa que ela teve perda de renda. Então, ou perdeu emprego, ou perdeu renda por causa do Covid. Aí a gente entra naquelas considerações.
Por que ela teve o trabalho reduzido? Por causa do Covid, por causa da pandemia. Então não tem problema nenhum, ela pode fazer jus a receber o CERB. Ok, e aí também uma pessoa que é employed, tem um pay stub, está trabalhando, mas as horas foram reduzidas, praticamente, vamos pôr um exemplo, você trabalha 40 horas, você está trabalhando agora 15 ou 20, a empresa está mantendo um mínimo ali. Ela pode aplicar para o CERB ou para o EI, ou o EI é só para quem perdeu, está laid off, ou é para caso também que há uma queda não total, mas uma queda parcial de renda? Nesse caso ela não pode aplicar para o EI, definitivamente não, porque o EI ela tem que ter perdido o emprego e não motivado por ela. Então, ela não faz jus ao EI. Agora, ao CERB, ela faz jus porque ela teve uma perda de renda por causa da questão da pandemia do Covid-19. Do convite. Aí eu vou falar agora para novos imigrantes. Eu tenho clientes que chegaram agora, se tornaram agora residentes permanentes, às vezes nunca trabalharam no Canadá antes, né? Acabaram de chegar, tem uns meses, e não fizeram imposto de renda ainda. Como que nós vamos comprovar, como que a pessoa conseguiria comprovar que ela qualifica, que ela fez 5 mil? Tem uma forma de fazer isso ou ela tem que ter declarado o imposto para poder aplicar para o EI ou para o CERB? Então, como é que ela vai comprovar que ela teve 5 mil mínimo de renda em 2019 nos últimos 12 meses? Através do tax return dela. Agora, se ela chegou agora em 2020, então a entrada dela no Canadá, aí a seara é sua. Mas ela deu entrada em 2020, então ela não estava aqui em 2019, ela não teve renda em 2019. Mas o governo deixou... Como? Mas se ela fez os 5 mil dólares, ela tem como comprovar que desde janeiro ela está trabalhando alguns meses atrás. Sim. Sim, então aí como eu falei anteriormente, o governo parte do princípio que a pessoa está falando a verdade. Então, não tem nada claro nos anúncios do governo quanto a isso, mas de acordo com a regra, o governo falou ou 5 mil dólares nos últimos 12 meses ou em 2019. Então, por exemplo, ela chegou em janeiro, fez 10 mil dólares em janeiro e fevereiro e foi desempregada. Ela vai fazer jus, mas provavelmente ela vai ter que comprovar isso lá na frente para justificar o porquê. Não, que ela chegou agora, mas teve renda, mas de acordo com as regras, ela também é elegível a estar recebendo o CERB. Eu sei que vai dar muito trabalho para vocês no final do ano que vem, quando vão fazer contabilidade com toda essa documentação. Eu sei, talvez não saia um pouco da sua área, mas você sabe que muitos bancos estão oferecendo deferral de mortgage, deferral de cartão de crédito, que é jogar para frente, né? A dívida, até a questão de inquilino, landlord, tem toda essa polêmica na televisão. Eu não sei se você vai saber responder essa pergunta, mas a pergunta que veio, que seria quem consegue jogar ou talvez a dívida para frente, seja mortgage, seja o cartão de crédito, né? O maioria dos trabalhadores, estudantes tem cartão de crédito aqui, isso prejudica o credit score deles? Isso prejudica a questão do tax? Olha, eu acredito que não, porque o governo foi bem claro, isso foi uma determinação governamental, e eu imagino que as instituições de crédito, de credit score, elas estão levando isso em consideração. Inclusive, o governo, ele adiou todos os prazos tanto de pagamento como de arquivo dos impostos, seja da pessoa física, seja da pessoa dos business, corporation, qualquer tipo de pagamento que cai entre dia 18 de março até 31 de agosto, o governo prorrogou tudo para 1º de setembro. Então, eu creio que não vai ter nenhuma alteração do credit score, não vai ter nenhuma, vamos dizer, negativação, porque não fez esse pagamento. Porque, na verdade, é como se a data de vencimento tivesse sido alterada. Então, a pessoa não está devendo. E outra coisa, é um caso excepcional. Nós estamos vivendo uma coisa que não é visto, não é uma coisa normal, e eu tenho certeza que os bancos estão dando muito tipo de flexibilidade para as pessoas. Então, sim, o imposto de renda também mudou a data de limite para declarar? Sim, o imposto, o Personal Tax Return, que a prazo dele é dia 30 de abril, o arquivo, o governo alterou para o dia 1º de junho, e o pagamento, que também era 30 de abril, o governo alterou para o dia 1º de setembro. Nossa. E o self-employed, que o prazo para arquivar era 15 de junho, o governo também alterou
tudo isso lá para 1º de setembro pagamento, seja para pessoa física, pessoa jurídica, tudo. É com todos os pagamentos. O pagamento, como faz assim, teu pagamento cai no período 18 de março a 31 de agosto. Pode pagar 1º de setembro, sem penalidade, sem multa, sem problema nenhum. Não, então, se o governo está levando muito a sério, está fazendo de tudo para tentar ajudar com que as pessoas qualificam para não ter nenhum problema. Correto? A ideia do governo, quando o governo lançou esse programa lá no dia 18 de março, foi bem claro. É deixar o dinheiro no bolso das pessoas. Que as pessoas fiquem com dinheiro para passar por esse momento. O governo fez um esforço enorme junto às instituições, mortgage, quem tem financiamento estudantil, tudo. O governo adiou todos os pagamentos. O governo só não teve como ainda influenciar a questão do landlord, rent, que são 2 entes privados, que é algo... São jurisdições áreas diferentes de lei também, né? Quem cuida disso não é o governo federal, então é a província geralmente que cuida da área de landlord. Exatamente. Mas a ideia do governo é deixar dinheiro na bolsa das pessoas, para a pessoa passar por esse momento. Sabe que a economia quase que parou, não só no Canadá, mas em todo o mundo. As pessoas não estão trabalhando. Esse benefício também é para isso, para botar dinheiro no bolso das pessoas, para as pessoas terem uma subsistência mínima ali para pagar suas contas, para as contas que não foram adiadas, né? Para comida, alimentação, e que a gente possa passar o mais breve possível por esse momento e voltar à normalidade. Última pergunta, uma pergunta que eu sempre falo, que muitos dos nossos clientes estão com o work permit, seja acompanhando alguém que esteja estudando, ou seja um PGWP, que é depois do estudo, então de layoff, né? Se for laid off, e agora ficam ligando perguntando, Terry, isso vai prejudicar a minha questão imigratória? Ora, eu já falei em outro vídeo e deixo claro, o período que você está de layoff não conta como experiência porque você não está trabalhando. Né? Mas isso não prejudica nada em questão de imigração. Simplesmente você vai ter que repor depois lá na frente esse período que você não trabalhou. Agora a pergunta é, being laid off é igual a demissão? Não é igual. É diferente. É isso que eu tenho falado, talvez que eu tenha pesquisado isso no site do governo. Aí eu falei, vou confirmar com o Edgar. Inclusive o governo hoje não, o governo inicialmente, no caso das empresas, ele lançou um plano. A gente está saindo um pouco aqui do campo das pessoas, falando um pouco das empresas, mas que abrange as pessoas. Uhum. O governo lançou um plano de subsídios de 10% da folha de pagamento. E o mercado não achou suficiente e demitiu em massa. Eu não tenho como marcar com 90%. E o governo alterou isso. O governo aumentou de 10% para 75%. O ministro anunciou hoje, numa reunião que ele fez às 2 horas, numa conferência, ele falou, assim como a pessoa física vai entrar lá na My Account para aplicar para o CERB, a pessoa jurídica vai entrar na Business Account e vai aplicar para esse Wage Subsidy, para receber esse valor. E o governo vai mandar um cheque de 75% da folha de pagamento para a empresa custear. Ou seja, então, a empresa vai custear 75% e a empresa vai custear 25% da folha. E o que o ministro falou e o Trudeau também falou, o primeiro-ministro? Falou, aquele que demitiram seus funcionários, recontratem, seja para deixar em casa, em layoff, seja para estar trabalhando. Então, é um esforço conjunto. O governo vai pagar 75% da sua folha para o empresário pagar 20%, o trabalhador fazer algum serviço de casa, deixar ele em casa, mas o governo, a orientação foi, por favor, recontrate o seu trabalhor. Para não ficar o povo também, porque é até ruim para a economia, então melhor a empresa pegar, vai ter o benefício lá na frente, o subsidy, né, e aí automaticamente vai ter pessoas trabalhando, né, pelo menos ali na empresa ali. E não vai perder a mão de obra já qualificada, que já sabe do trabalho, exatamente. Agora, isso não é lá na frente, não. Segundo o governo, quando aplicar, em uma semana, a ideia do governo, para quem já tem tudo automático, né? O direct deposit da empresa, automático. Quem não tem, o governo vai mandar um cheque em uma semana. Uau! Que bom que nós moramos no Canadá, né? É um país abençoado. Muito obrigado. Eu vou deixar o seu e-mail, o seu contato no post, porque a pessoa pode entrar em contato com você. Muito obrigado pelos esclarecimentos, tirar o seu tempo aí para nos atender.
e a gente está à disposição, qualquer um que tiver perguntas ligadas à imigração ou à área de contabilidade, entre em contato com o Edgar, que ele pode te ajudar. Um forte abraço, muito obrigado. Maravilha, até um abraço a todos os seus clientes. Obrigado.